No outro vídeo eu falei sobre otimistas, pessimistas, realistas e que eu era estratégico. Hoje eu queria desenvolver um pouquinho mais, né, do meu pensamento estratégico dentro da minha realidade, tá? Dentro do que eu faço. A visão, né, de estratégia para mim era uma coisa muito, ainda é uma coisa muito difícil, complexa, com muitos parâmetros a serem observados, né, e considerados. É, eu, e aí, dado, né, o meu contexto, né, de trabalho, que seria basicamente uma escola de música, mas que eu acho que tem outros fatores pelo componente cultural da cultura japonesa, que deixa de ser simplesmente uma escola de música e começa a ter traços, ou herdar, né, um ambiente que herda traços de tempos de shoguns e outros tipos de organização um pouco mais eventualmente, né, o traço, não exatamente literal, mas que é um ambiente que guarda muito do formato de hierarquia, de sucessão familiar, de disputa de poder e territorial também, né? E dentro do mundo da estratégia, né, para mim era algo muito complexo e muito difícil de conseguir parar para pensar nisso, né, ou é, tentar tomar a decisão certa dentro da visão estratégica. Para simplificar, né, essa visão estratégica e para ficar algo um pouco mais dentro de caixinhas, onde eu possa abrir essas caixinhas e pelo menos eu ter que observar, né, o meu posicionamento dentro de 5 pilares. Eu desenvolvi essa forma de pensar com os 5 capitais que direcionam a minha estratégia, né? Então, esses 5 capitais são, né, o capital financeiro, o capital humano, o capital político, o capital estrutural e o capital de comunicação e marca, né? Então, eu sempre estou gerenciando e sempre analisando os outros grupos e outras entidades baseados nesses 5 capitais. E muitas vezes a minha decisão sempre é tomada vendo aonde que eu consigo ganhar forças, em qual capital eu estou ganhando forças. E, eventualmente, quando um lado está muito fraco, algum tipo de capital está muito fraco, eu preciso ativar outros capitais para levantar um outro capital, né? Bom, então descrevendo cada um, né, o capital financeiro é o seu fluxo de caixa, né, o quanto que entra de dinheiro, o quanto que você gasta, o quanto que você consegue ter uma margem aí, né, positiva, de preferência, né, e se tiver negativa tem que ser observado, mas ela faz parte da estratégia, você ter um fluxo de caixa positivo, e se não tiver, é um lugar para ser olhado, observado dentro dessa estratégia, né. O capital humano é as pessoas que te cercam, as habilidades, as condições delas, a organização entre elas, é, o lado individual, né, da individualidade de cada um, se todo mundo está dentro de um mesmo propósito, considerar, né, as posições individualmente e também a organização coletiva, né? Então a força do capital humano é sempre, para mim, muito importante. O capital político, né, diz respeito a como é a sua relação entre as outras entidades, quais são os parceiros reais que você tem, né, e como que você pode gerar valor para esses parceiros, né, para que eles também possam gerar valor para você mesmo também, né? Então é sempre uma negociação de buscar um ganha-ganha, né? Então a minha visão é nunca tentar sugar, né, uma entidade parceira, mas sim em tentar identificar quais são os objetivos dela, o que, que ela precisa e onde eu posso complementar e gerar uma força para esse parceiro. O capital estrutural, né, a estrutura física, a infraestrutura, né, poderia chamar de capital de infraestrutura também, acho que seria um bom nome. Qual é a sua infraestrutura, né, o quanto você tem de autonomia, de estrutura mesmo, né? Pode ser instrumentos musicais, no meu caso, pode ser um imóvel, pode ser um carro, enfim, o que, que te dá recursos, né? Essa câmera que eu estou gravando, né? Esse microfone também, são capital estrutural, né? Então, eventualmente, você precisa de estrutura para efetivamente fazer
né, atingir seus objetivos. E o último capital de comunicação e marca é o quanto que a sua mensagem está sendo passada, o quanto que a sua marca é reconhecida, né? Isso gera grandes vantagens no campo de batalha na medida que a sua comunicação e a sua marca é reconhecida, a sua mensagem chega para mais pessoas, né? Então, nesse conjunto, né, desses 5 capitais, muitas vezes, quando a gente começa um jogo de um grupo, né, montando um grupo, a gente não tem muito capital, né? A gente vai ter um ou outro, né? A gente não vai ter os 5 capitais muito fortes. Então, a ideia é que de um capital para o outro, ele pode ser emprestado à força, né? Por exemplo, capital político, né, né, eu tendo um parceiro estratégico, né, esse parceiro estratégico, de repente, pode me oferecer uma estrutura, né, considerando que eu estou sem a parte financeira ainda. Então, eu não tenho capital financeiro, não tenho capital humano, eu estou lá começando sozinho, então eu ativei primeiro pelo capital político, né? E o capital político não significa que você precisa ser mega influente, você precisa ter pelo menos um parceiro, né, que te entregue outro capital, por exemplo, um capital estrutural, né? Ele te cede um espaço, né, para você começar a sua atividade. E dentro do capital estrutural, você vai trazer pessoas, né, para compor o seu elenco, então você vai aumentando o seu capital humano, e esse capital humano te dá giro para trazer o capital financeiro, né, seja com aulas e apresentações, né, no meu caso. Um outro trabalho que eu acho que hoje é muito mais acessível e muito mais plausível também, né, numa abertura de jogo, você começar pelo capital da comunicação e marca. Ou às vezes só comunicação, você não vai ter uma marca, a marca é o seu rosto, o seu nome, e tudo bem. Então você começa com o capital de comunicação, que eventualmente pode gerar os outros capitais, como financeiro, né? Então, isso eu tô falando muito, né, nessa abertura de jogo, né, desses pequenos exemplos de muito da minha vivência pessoal, né, de onde eu comecei, né, baseado, né, um pouco nessas aberturas, né, entre o capital político e capital de comunicação, para daí alavancar outros capitais, e você vai tentando regularizar, né, e aumentar e melhorar um capital, né. A ideia, pelo menos para mim, de visão estratégica, é não ter um único capital, mas sempre ter um balanço entre esses 5 capitais, né. Então, hoje, né, entrando em 2026, eu, né, pegando o meu histórico, eu consegui avançar, né, no capital, um pouquinho no capital de comunicação, que me trouxe um capital humano, também, né, tive momentos de alavancar um pouco mais o capital político, com muita conversa, com muito diálogo. Então, acho que o capital político era o ponto mais frágil no começo da minha carreira. Hoje eu entendo, imagino até que o capital político, hoje, ele, dentro dos capitais que eu tenho, seja o mais forte. E aí, com o tempo também, né, com o capital financeiro, eu fui erguendo o capital estrutural. Mas hoje eu sinto, né, um grande... Então, acho que cada ano, né, eu trabalhei um capital como tema, né, como um grande tema do ano, né, então a cada ano a gente, né, dentro do meu trabalho, eu fui, né, elevando, né, tentando focar um pouco mais em um dos capitais, e o tema de 2026 vai ser muito em torno do capital financeiro, entre o capital financeiro e o capital de comunicação e marca, né? A ideia é trabalhar em cima da comunicação e marca para trazer o capital financeiro, para a gente começar a ter um pouco mais de oxigenação na empresa, né? E, bom, é isso, né? Falando de forma, acho que poucas pessoas tiveram acesso, né, a essa minha visão, né, dos 5 capitais, que é a visão estratégica. Eu acho que teria outras conversas também, né, de visão da parte tática e da parte, né, tem a estratégica, a tática e a operacional, né, estava esquecendo o nome dessa palavra. Então, hoje foi a minha visão sobre a parte da estratégia,
mas teriam outras visões sobre o tático e o operacional também. E aí, eu queria saber o que vocês acham, se faz sentido, se você consegue analisar o seu grupo baseado em 5 capitais, e dentro desses 5 capitais, se você partir da análise, né, da autocrítica do seu grupo, do seu lugar, baseado nesses 5 capitais, como que você avalia esses 5 capitais, e se você avaliaria também se você erguer um capital que está abaixo, se não ajudaria no conjunto como um todo. É isso, deixa nos comentários o que você acha, e a gente se vê numa próxima.